Eu quero saudar nesta manhã de domingo, dia 24 de maio, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões sobre o tema A ira de Deus em dias de calamidades. E o texto base da nossa reflexão será o livro do profeta Abacuque, profeta menor, Abacuque, capítulo número 3, versículo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Amado Senhor, estamos diante de Ti e diante da Tua palavra escrita. Suplicamos que nesse momento o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dê compreensão dessa mensagem ao nosso coração nessa manhã. Dá-nos a Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Abacuque, cujo nome significa abraço ou lutador, é o 8º livro entre os profetas menores e recebe o nome do seu autor, Abacuque. Provavelmente esse profeta, ele viveu na mesma época, foi contemporâneo dos profetas Naum e Sofonias. Isso por volta do ano 612 a.C. Conclui-se que Abacuque, ele exerceu o seu ministério profético um pouco antes da invasão dos babilônicos a Jerusalém. O seu livro, ele contém apenas 3 capítulos, mas denota uma grande mensagem. No primeiro capítulo, Abacuque interroga a Deus, no capítulo 1, versículo 2, dizendo assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? No segundo capítulo, Deus responde ao clamor de Abacuque. Capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porém, no capítulo 3, ele faz uma oração em forma de cântico. E é exatamente esta que eu acabei de ler para vocês agora há pouco. Capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Na tua ira. É sobre essa expressão que estaremos refletindo hoje pela manhã e à noite também. Calvino disse certa vez: Deus está presente em juízo e em graça. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, que suaviza e endurece, conforta e aflige. Ela salva e ela condena. Tanto a palavra de Deus fala do juízo de Deus, como fala ao mesmo tempo da graça de Deus. E a ira divina, ela vai servir como um pano de fundo negro, que faz diamantes, como o diamante da misericórdia de Deus, brilhar por trás de toda a história. É sobre essa tela escura da ira de Deus que o esplendor da graça salvadora vai ser irradiada de maneira plena. A ira de Deus
exibe de modo mais resplandecente a sua graciosa misericórdia para os pecadores. O tema da nossa mensagem, então, a ira de Deus em dias de calamidades. E a pergunta que salta aos nossos olhos é a seguinte: por que a mensagem da ira de Deus ela é necessária em dias de calamidade? Eu vou querer apresentar 2 motivos para isso. O primeiro agora e o segundo na mensagem da noite. Mas em primeiro lugar, a mensagem sobre a ira de Deus, ela é necessária para dias de calamidade, porque ela desperta a todos nós sobre a santidade de Deus. Uma parte essencial da perfeição moral de Deus é o seu ódio contra o pecado. A.W. Pink, conhecido teólogo, disse certa vez, abre aspas, a ira de Deus é a santidade de Deus incitada a agir contra o pecado. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, eu peço que você abra rapidamente aí a sua Bíblia na sua casa, diz o seguinte, Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor aos Hebreus diz o modo que devemos servir a esse Deus, ele diz de modo agradável. E a resposta é, como é que nós servimos a Deus de modo agradável, se não vivendo os princípios e as ordenanças da palavra de Deus? Viver de modo agradável é viver de acordo com a palavra de Deus em obediência e submissão. Ele diz ainda, faça isso com reverência. Reverência significa humildade respeitosa para com Deus. Ao mesmo tempo o autor diz, e isso seja permeado de um santo temor, e temor aqui significa obediência respeitosa a esse Deus maravilhoso e poderoso. Mas por que devemos fazer isso? Por que viver desse modo agradável, de forma reverente, ou seja, humilde, de forma temerosa, com temor, no sentido de obediência, não de medo? O texto diz, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. A imagem que eu quero enfatizar nessa manhã é que Deus sente indignação todos os dias contra a impiedade. O mesmo autor aos Hebreus, agora no capítulo 10, 30 e 31, ele vai dizer, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa, ou horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Diga isso à geração de Noé, que foi destruída pelo dilúvio. Diga isso à geração de Ló e à sua família, que foi destruída as cidades de Sodoma e Gomorra. Ainda em Gálatas 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Salmo de número 7, o salmista vai dizer no versículo 11 e 12, Deus é o justo juiz, Deus se sente indignado todos os dias, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, pois ele já armou o seu arco. Tudo isso porque Deus é santo. Ele está separado de todo o pecado e ele está em oposição ao pecador. E porque Deus é amor, ele se deleita na pureza. E é exatamente por causa disso que ele odeia tudo aquilo que é profano. Porque Deus é justo, ele castiga o pecado que viola a sua própria santidade. A maior prova do amor de Deus é a existência da ira de Deus.
nesses dias de calamidade, onde Deus nos desperta para a sua santidade, é preciso pedir a Ele: Senhor, que nessa tua ira, que é santa, que é justa, que é correta, contra a impiedade, contra o pecado do qual nós somos participantes, devemos dizer: tenha misericórdia. É assim que Davi faz. E o texto de 2 Samuel 24:14 diz assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque suas muitas misericórdias, porque muitas são suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ainda que Deus tenha sua ira contra o pecado, é melhor estar nas mãos desse Deus, porque junto com a sua ira está a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Pense nisso nessa manhã. Clamemos a Deus pela sua misericórdia nesses dias onde a ira do Senhor recai sobre a impiedade. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno repousa sobre vós e sobre toda a sua família, em nome do Senhor. Amém. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir